reunião. É, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, prontos para estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Pensarmos em Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Senhor Jesus, graças te damos por mais essa oportunidade de aprendizado, mais essa oportunidade de nos confraternizarmos, mesmo que na distância física, mas que nós possamos estar cada vez mais unidos, Senhor. Que nós possamos nos sentir juntos, de verdade, em pensamento, que na realidade é tudo o que nós, espíritos, necessitamos. Estarmos com os pensamentos em uníssono, estarmos em sintonia uns com os outros. Te pedimos que nesse momento as tuas bênçãos, o teu alívio, os fluidos até analgésicos, anestésicos, possam chegar até as pessoas que estejam sentindo dores, incômodos, os fluidos de amor, de acolhimento, de ternura, de abraço, possam chegar até as pessoas que estão se sentindo tristes e sozinhas. Que nós todos possamos emitir esse abraço, virtualmente, para aqueles irmãos que necessitem de carinho. Que nós possamos aprender a compartilhar do que nós temos de melhor. Que assim seja. Pronto, tirei o som. Agora, vamos dar a palavra à nossa irmã Fatinha, que vai falar sobre o tema que continua, não é? Continua do Livro dos Espíritos, da Lei da Liberdade, falando sobre as fatalidades, não é isso, Fatinha? Isso mesmo, Kátia, né? Esse item, que é o item mais longo, né? Foi o que mais Kardec explorou. E hoje, na questão 862 e 863, né? E a essa altura dos nossos estudos sobre fatalidade, vem à tona assim, alguns questionamentos. A gente pode perguntar qual o entendimento que temos de fatalidade, né? Algo que aconteceu sem o nosso desejo, por vontade exclusivamente do Criador, exclusivamente divino. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, o que percebemos de fato? Né? Já temos conhecimento de que vivenciamos situações escolhidas por nós no nosso projeto reencarnatório. Né? A gente sabe que a gente pede para encarnar, que a gente participa do nosso projeto de reencarnação, né? Que a gente, junto com a espiritualidade superior, a gente faz escolhas, principalmente escolhas do ponto de vista material. A gente escolhe o corpo, nesse corpo está inserido a questão da raça, do sexo, né? Da genética, né? As comorbidades que possa vir a ter, assim, tendências a diabetes ou tendência a alguma doença degenerativa, né? As condições sociais, intelectuais, ou mesmo familiar em que vamos estar inseridos, tudo fazem parte do projeto reencarnatório. E a gente participa. Eu quero isso, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, né? Vou ter tantos irmãos, né? E aí, com tudo prontinho, arrumadinho, a gente reencarna. E passamos pelo véu do esquecimento. E aí a gente deixa vir à tona, né? Vem, chega, bonitinho, né? Vem à tona as nossas paixões. E fazemos escolhas de acordo com as nossas tendências morais, os nossos sentimentos. E aí eu digo, se há sempre a nossa participação
onde está a fatalidade? Será então que houve, de fato, fatalidade? Aqui chegamos e simplesmente esquecemos as escolhas que fizemos, e até parece que foi tudo estabelecido por Deus sem a nossa participação. Até costumamos dizer assim, se Deus permitir, ou a Anja hoje vai fazer palestra, né, Anja? Aí ela faz, se Deus permitir, né? E a gente sabe que não é assim. Né? Mas vamos ver o que diz a espiritualidade, né? A questão 862, Kardec pergunta: existem pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas ações. Não está aí o que podemos chamar de fatalidade? Bom, o que Kardec está dizendo é, sabe aquela pessoa que acorda de manhã para ir trabalhar, né? Toma banho, se arruma, sai depressa para não chegar atrasado. O pneu fura, bate com o carro, quando consegue, enfim, chegar ao trabalho, leva uma bronca do patrão, né? Aquele caos total. E parece que é assim todos os dias. A gente, de vez em quando, passa por isso também. Né? De pisar num rastro ruim, né? E parece que nesse dia tudo dá errado. E é isso. Aí Kardec pergunta, será que isso não é uma fatalidade? Né? Aí, como a questão é assim um pouco longa, eu vou... Sai para lá, Laís. Vá-se embora. A gente vai lendo e vai comentando, né? É uma fatalidade, se quisermos chamar assim, mas é decorrente da escolha que essa pessoa fez para a presente existência. Porque há pessoas que quiseram ser provadas por uma vida de decepção para exercitar sua paciência e sua resignação. Então, o que é que a espiritualidade diz? Se você quiser colocar deste modo, de fatalidade, mas saiba que foi você que participou dessas escolhas, né? A gente queria testar. Eu passei, assim, 50 anos na espiritualidade, tentando me harmonizar com aquele cunhado chato, aquela sogra cri-cri, aquela vizinha maledicente que era um horror. E aí eu fui me relacionando com eles, me perdoando né? E me preparando para reencarnar junto com eles tudinho e exercitar a paciência e a resignação. E aí eu escolhi essas provações todinhas, né? Aí diz, não acrediteis, entretanto, que essa fatalidade seja absoluta. Muitas vezes é o resultado do falso caminho que tomaram e que nada tem a ver com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Assim é com a maioria dos acontecimentos da vida. Ora, muitas vezes a espiritualidade, ela nos diz, no nosso projeto reencarnatório, quando a gente escolhe essas coisas, a paciência, a resignação, que a gente não está pronto ainda. Que essas provas são muito difíceis, porque nós não estamos ainda devidamente preparados ou ainda não absorvemos realmente essas virtudes. Mas a gente é teimoso, né? A gente acha, por mais que a espiritualidade superior, a gente saiba que elas têm razão, mas a gente quer se pôr à prova, sem estarmos preparados de fato. E acabamos por falhar em nossos propósitos. Morremos afogados.
porque fomos atravessar o rio sem saber nadar. Se o homem somente empreendesse coisas compatíveis e de acordo com suas capacidades, quase sempre teria êxito. O que faz com que se perca é seu amor próprio e sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e o induzem a considerar como vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e é por sua culpa, mas em vez de admiti-la espontaneamente, prefere acusar sua estrela. Né? Nos desviamos das escolhas. É isso que a espiritualidade diz. E muitas vezes, quando nos desviamos dessa escolha, desse projeto reencarnatório, vem por conta daquelas paixões que a gente tem, né? Pela cobiça, pela inveja, pelo orgulho e o egoísmo. E saímos do caminho reto. E acabamos nos decepcionando, porque a gente vai tropeçar, a gente vai cair. E acaba não conseguindo almejar os nossos objetivos, né? Atingir os nossos objetivos. E aí ele conclui, seria melhor ter sido um bom trabalhador e ganho honestamente a vida do que ser um mau poeta e morrer de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar em seu lugar. Eu me lembrei muito aqui da parábola dos talentos. Todos nós temos talentos e aptidões. Mas muitas vezes queremos algo que está além da nossa capacidade. Né? E aí a gente não sabe administrar. Muitas vezes, assim, eu adoro música, adoro cantar. Vou para debaixo do chuveiro e solto a voz. Mas isso não vai fazer de mim uma cantora de sucesso. Eu não tenho voz, eu desafino, só sirvo mesmo para espantar as muriçoca. Ah, mas o meu sonho é ser uma cantora famosa. Pô, né? Não dá. Né? Aí eu vou... Veja só, Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele também dá um enfoque diferenciado, né? Ele diz, é bom que compreendas que a fatalidade em quase todos os seus aspectos se processa na alma primitiva. Qual a criança dirigida pelos pais, crescendo ela, pode ir tomando suas próprias decisões. O espírito vai ganhando a liberdade de conformidade com a sua compreensão. Existem muitos que, em quase tudo, a fatalidade é para eles lei irremovível, por viverem dentro da ignorância quase total. Eles somente são tocados pelo egoísmo e conhecem mal alguma coisa em torno de sua personalidade. Somente há escolhas quando a alma tem alguma compreensão. Quando não a tem, nasce e renasce, quase como o próprio animal. O que o primitivo iria escolher para si? Ainda lhe faltam vários corpos espirituais que podem recolher informações em muitos aspectos da vida. Ora, o que é que está dizendo Miramês? Que a fatalidade só existe para os homens primitivos, né? Pois não escolhe nem antes de reencarnar, nem durante a reencarnação. Pois, como eles estão ainda em estado primitivo, vivem simplesmente pelo instinto, pois não desenvolveram ainda sua intelectualidade. Se sentem fome, saem à procura da caça. Se têm necessidades fisiológicas, fazem aonde estiverem, como os animais. Né? Então, o que é que Miramês disse? O que é que o primitivo iria escolher, né? Para si? Ele ainda não tem essa compreensão.
É por isso que a espiritualidade escolhe por ele e suas reencarnações são compulsórias, uma muriçoca. No entanto, nós estamos não estamos mais na condição de espíritos primitivos. Né? A fatalidade ela não se aplica a nós de maneira alguma. Nós já temos condições de escolher, como a gente já viu anteriormente, e muito. Né? Ele diz ainda, o instinto do homem animal deve transformar-se em razão de maneira a esplender em inteligência, e neste percurso a alma toma muitas decisões erradas, mas que lhe servem de experiência, onde nasce o interesse para o bem, de modo a amar ao próximo, tendo Deus em primeiro lugar. O espírito nunca passa diretamente do primitivismo para a iluminação, sem os desequilíbrios que correspondem aos testemunhos. O que chamamos de mal é para compreender o valor do bem. Medita bastante nas leis de amor para que possamos compreender o destino das almas em marcha para o Criador. Então, o foco está... Todos nós passamos por desequilíbrios e damos testemunhos. Atualmente, todo mundo está passando por desequilíbrio com essa pandemia, né? Por mais que você aparente estar bem, todo mundo, né? Alguns sabem administrar isso melhor, outros está despencando mesmo, né? Mas a filha quer colo, né? Mas a gente vai se virando, mas passando pelos desequilíbrios, alguns passando por testemunhos muito difíceis, né? Que é de perder um filho, um pai, um irmão, um amigo querido. Mesmo que não morra de Covid, o próprio planeta, as vibrações que estão emitindo, deixa a gente, de uma certa forma, mais fragilizados. Né? Mas estamos no caminho. Todos nós estamos. Né? Aí, vamos para a questão 863. Pergunta Kardec. Os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro? E ele não está submetido ao controle da opinião geral na escolha de suas ocupações? O que se chama de respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Né? Então, essa questão ela nos faz refletir. A questão nos mostra que os costumes sociais não são determinações divinas. Né? São regras de conduta impostas ao homem pelo próprio homem. Devido à sua natureza ainda embrutecida, dentro desse processo evolutivo, são necessárias leis que controlem o proceder do homem, impondo respeito, impondo disciplina. Com o passar do tempo, a própria evolução vai modificando os costumes e novas regras surgem, vai surgindo de acordo com o meio em qual ele está inserido. Né? Se a gente pensar que até um século atrás, né? Década de 20 do século 20, era que a mulher estava começando a votar. Estava sendo inserida no mercado de trabalho por conta das guerras. Né? A Primeira Grande Guerra, depois, né, em 20, a gente está mais ou menos na metade entre uma guerra, a primeira foi em 1914 e a outra foi em 45, terminou em 45.
né? E foi aí que os homens indo para a guerra, as mulheres entraram dentro do mercado de trabalho. Mas até aí, ela era submetida primeiro ao marido, ao pai, depois ao marido. Não tinha direito de votar, não tinha direito de escolha. E hoje nós estamos de igual para igual com qualquer homem, dentro do mercado de trabalho, como chefe de família, né? Dividindo isso com um parceiro. Né? A Miramês, ele... Deixa eu ver se tem tempo, tem tempo. Miramês, ele fala assim, não poderiam as almas revestidas revestidas de fluidos de carne, compreender de imediato as leis de Deus na sua profundidade e praticá-las. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Essa é, pois, a justiça. Como exigir das crianças a compreensão dos adultos? Os costumes sociais que se notam no mundo e que se expressam diretamente em cada país constituem disciplina que seu povo suporta. Se não existisse eles, ficaria a humanidade sem freio, o que corresponde a uma calamidade. Veja só, se a gente tivesse que obedecer exclusivamente às leis de Deus, na nossa capacidade evolutiva, a gente não sabe, na realidade, a gente não compreende ainda Deus direito. Né? A gente ainda vê Deus como aquele velhinho de cabelos compridos, barba branca, sentada num trono, gerindo todo o universo. Né? Como é que a gente, se a gente não tem ainda a compreensão de Deus, como é que a gente vai compreender as suas leis? Né? Então, Deus utiliza as leis humanas para que possamos domar esses instintos inferiores e possamos nos elevar. Né? E aí a gente tem que ir criando regras para que a gente possa se conduzir, né? E conviver com o outro em harmonia. E aí, infelizmente, ainda precisamos dessas regras para nos conduzir e procurar fazer menos mal ao nosso próximo. Porque todos nós ainda somos carentes de educação e de disciplina para depois sentir amor. Já pensou como agiria a humanidade se fosse cada um por si? Cada um faz suas leis. Estava difícil, né? Como é que pode, né? Eu acho que a coisa deve ser assim, o outro, você, Kátia, acha que vai ser de outro jeito, Vinícius é de outro, e aí cada um vai querer impor sua vontade. E a nossa convivência viraria um caos. Né? Eu acho que ainda tem um tempinho, e aí eu separei aqui um trecho do livro. Você tem 6 minutos, viu? Tem bastante tempo. Pronto. Eu separei aqui um texto do livro Libertação, no capítulo 18. Né? Quem não leu, leia, porque esse livro é lindo. Né? Ninguém pode morrer sem desencarnar sem ler esse livro antes para pelo menos aprender a agir. Certo? Matilde, que é uma benfeitora espiritual, que vai reencarnar, veja só, ela vai reencarnar, e ela está tentando resgatar o filho espiritual do coração, e ela vai reencarnar exatamente para recebê-lo como filho e orientá-lo novamente em direção ao Cristo, à espiritualidade superior.
porque ele já tinha sido um papa na sua última reencarnação, quer dizer, ele tinha um conhecimento, era um homem extremamente inteligente e é um chefe do umbral. Então, você imagina, uma cidade umbralina, onde presidida por um homem extremamente inteligente. E aí ela vai se encontrar com uma turba de espíritos que saíram dessa zona umbralina à procura da luz, quando Gúbio, o emissário dela, foi resgatar e ajudar pessoas, que era Margarida no caso, né? Nas suas enfermidades, sendo obsidiada por um monte de espíritos amando de Gregório. Né? E aí, quando Gúbio acendeu a luz na casa de Margarida, e alguns espíritos trevosos já tinham se passado para o lado dele, dezenas de espíritos começaram a chegar pedindo ajuda, pedindo para sair. Eles não suportavam mais viver naquela situação. E quando eles estão indo para as colônias, guiados por Gúbio, Matilde vai ao encontro deles e ela fala para eles o seguinte: não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem, por agora, a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebe a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam o instinto para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável, pois, que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a a claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à feição do arbusto enfezado, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional, que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante. Importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor
que nos aperfeiçoa a vida até o Calvário da suprema ressurreição. Eu acho que fechou nos 30 minutos, Catinha. Não dá nem para comentar muito, mas eu acho que tudo que Matilde diz aqui, ele engloba exatamente essas duas questões, né? Que é a questão do primitivismo e a questão de nós, dentro do meio social, andando sozinhos, mesmo que rodeado por muitas outras pessoas, mas tendo que aprender a respeitar e a amar dentro das nossas próprias dores. Obrigada pela atenção e que a paz do Divino Mestre continue nos abençoando na noite de hoje. Nós é que agradecemos, Fatinha. Realmente foi tudo perfeito, né? Esse trecho que você leu, falou, resumiu essas duas perguntas que você comentou do Livro dos Espíritos. Agradecemos muito, viu? Muito mesmo. Eu e vamos agora... Não é a gente ter a oportunidade, né, de se aprofundar nas coisas quando a gente vem aqui fazer alguma preleção. Vamos pedir agora a nossa irmã Juliana para que ela tome a palavra para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. É um tema, a gente está nas preces, né, as preces gerais, e hoje a gente vai estudar a prece dominical. É um capítulo muito, muito grande, não é um capítulo pequeno, são 2 itens, mas ele destrincha bem a oração do Pai Nosso, né? E embora a gente esteja muito acostumado, familiarizado com a oração do Pai Nosso, a gente dificilmente pensa a respeito dele, né? E a gente até destrincha a oração do Pai Nosso, né? E Fátima sempre reza o Pai Nosso de uma forma mais destrinchada, outras pessoas também já vi fazer, mas assim, se a gente for estudar o Pai Nosso, todas as vezes que a gente for estudar o Pai Nosso, se a gente se propuser a se pôr a pensar nos desígnios do Criador, a gente vai ver de um novo ângulo, né? A gente vai entender de uma nova forma, e a gente precisa estar aberto a essas coisas, porque a gente está em processo de evolução, né? E no que a gente está em processo de evolução, como Fátima falou, a gente está caminhando. Quando você está quando você está subindo uma ladeira, quando você está subindo um monte, quem olha do topo para baixo tem uma visão, né? Vê o vale, tem uma visão mais ampla da situação, da região, da geografia do local, né? Da vegetação. E quem está lá no topo, quem está lá no pé do monte, não tem. Então, se cada momento da nossa vida, se em cada momento da nossa vida a gente pensar que a gente está um passinho mais para frente, né? É aquela história, eu sou maior do que era ontem, eu estou melhor do que era antes, né? E a gente sempre retomar e voltar e pegar os conceitos mais primitivos e lançar a luz do Espiritismo, que a proposta do Espiritismo é essa, na verdade, né? Não é estudar nada de novo, é pegar o que o Cristo falou, é pegar as escrituras sagradas, o que já foi dito, o que vem sendo dito há 2000 anos, e lançar mais luz, e lançar mais luz, e lançar cada vez mais luz, né? O sentido da nossa evolução, do nosso estudo é esse, né? Por isso que a gente estuda tanto, e estuda o Livro dos Espíritos, estuda o Evangelho, e quando acaba a gente volta para o começo, porque sempre tem alguma coisa a se acrescentar. E assim também é com o Pai Nosso. E os Espíritos, eles recomendam isso. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve claramente, assim, não é uma recomendação dele, é uma recomendação dos Espíritos. Então, ele fala o seguinte: os Espíritos recomendam colocar a oração dominical, que é o Pai Nosso, tá certo? No início dessa coletânea, que é a primeira
A primeira, na parte de orações, o primeiro capítulo é sobre as preces gerais, o primeiro é sobre o Pai Nosso, né? Então, Kardec diz que isso foi uma orientação dos espíritos, quando ele estava escrevendo o livro dos espíritos, né? Não porque é uma prece, mas também como um símbolo, né? Não é só uma prece, é um símbolo. Porque foi dita pelo próprio Jesus, isso está lá escrito em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, quem quiser conferir, né? Mas com efeito na forma mais restrita. Com efeito na forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? É aquela história dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10. Os 10 mandamentos, quem for ler a Bíblia direitinho, vai ver que são destrinchados em 612 mandamentos, né? Mas, se a gente só tiver 2, a gente destrincha todos eles, os 2 primeiros. Amar a teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque quem ama, guarda o nome da pessoa amada, não profere o nome da pessoa amada em vão. Quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não cobiça o que não é seu. Então, todos os outros mandamentos podem ser destrinchados a partir, né? E assim, cada vez que a gente vai se aproximando mais das esferas de espírito puro, de espírito crístico, menos a gente precisa desses mandamentos. Vocês imaginaram os 10 mandamentos para Maria de Nazaré? Não tem menor sentido dizer a Maria: não roube, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo ou o que não é teu, enfim. Não tem sentido você dizer isso para um espírito puro, né? Então a coisa vai se simplificando e a gente percebe que é na simplicidade que mora o puro, o mais perfeito. Ele se torna mais simples e o mais simples é o mais difícil de se ver, na verdade. E ele coloca aqui, com efeito, na forma mais restrita, na forma mais simples, ele resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? Que é tudo que a gente precisa para evoluir. Saber se portar para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus. Não é o resumo da evolução, não é o resumo da reforma íntima, né? Que a gente fala tanto, né? De matar o homem velho e se transformar no homem novo que a gente quer ser, mais próximo da eternidade, da nosso DNA divino, mais próximo da nossa divindade, né? Entretanto, em razão da brevidade da oração, porque ela é breve, né? O sentido profundo de algumas palavras escaparam para a maioria das pessoas. Eu estou lendo e interpretando, tá, gente? Não dá para a gente ler tudo, porque um item robusto, né? Grande em páginas, inclusive. E aí ele diz o seguinte: é por isso que a gente profere normalmente sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. E aí eu faço uma proposta ao grupo, né? Que a gente, sempre que se lembrar e que a gente estiver proferindo o Pai Nosso, a gente tente achar um novo sentido para a mesma frase que foi dita, né? Um novo sentido, obviamente, sem ilusões, né? Sem elucubrações, que tenha realmente ligação com o que a gente estuda, com o que a gente sabe, né? Porque isso era um exercício feito pelos grandes hebreus, né? Pelos grandes espíritos, né? O Cristo era chamado de Messias, era chamado de Rabi. Ele era reconhecido como um rabino na comunidade onde ele vivia, porque ele tinha muito conhecimento, né? E existia o rabino, que era o rabino por criação, porque estudou, porque nasceu naquele núcleo de onde saiu o rabinato, né? Mas existiam os rabinos reconhecidos pela população, aclamados. E Jesus era conhecido como rabi, como rabino, porque ele era reconhecido entre os seus como um conhecedor daquilo que ele estava falando, né? E o rabinato, eles não admitiam menos de... Eles usavam o 7, era uma representação
de um número infinito, né? Tanto é que Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Eles não só 7, mas 70 vezes 7. Então, o número a numerologia para eles tinha um significado, né? O 7 tinha essa ideia de infinitude, né? E os rabinos, eles diziam que a Torá tinha 70 faces. Então, assim, toda vez que você lia as escrituras sagradas, você tinha que tirar algo mais, e algo mais, e algo mais, e algo mais. A gente tem que ler e reler, mas a gente tem que reler com a maior profundidade do que o que a gente leu da primeira vez, né? E aí vai. Então, ele diz o seguinte, Pai nosso que estás nos céus, né? Ora, quando Jesus proferiu essa prece há 2000 anos atrás, em média, um pouquinho mais, né? O que se conhecia de magnitude, de maior, de mais grandioso, de mais indecifrável, eram os céus. O mais alto que se podia chegar eram os céus. O homem ainda não conhecia o avião, não tinha tecnologia para isso, ainda não conhecia o modelo heliocêntrico, né? O Sol não era o centro do universo, era a Terra. Enfim, a cabeça para quem Jesus estava falando, óbvio que Jesus olhava para a gente como a semente que somos, mas ele já via a árvore que seremos. E isso é muito respeitado. A gente percebe, quando a gente estuda o Cristo, que isso é muito respeitado. Porque todas as vezes que alguém chegava para o Cristo para pedir uma cura, né? O cego de Betsaida, enfim, ele perguntava, irmão, que queres que eu te faça? Então, o livre-arbítrio da gente, a gente percebe que os espíritos mais nobres, mais superiores, eles têm isso em alta conta. Eles sabem que a nossa condição de espírito inferior é temporária, e eles sabem, eles olham para a gente vendo, né? Tem até uma música muito bonita do Tim e Vanessa que diz assim, o nome da música é Senhor das Estrelas, que diz assim, o que divisam esses olhos límpidos que enxergam céus na terra, falando de Jesus, né? Que é o Senhor das Estrelas. Ele diz, o que divisam esses olhos límpidos que enxergam céus na terra e anjos nas feras, né? Então, quando ele olha para a gente, ele vê a árvore que seremos e não a semente que somos. E isso é respeitado, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, e muitas vezes a gente se depara sem querer respeitar o livre-arbítrio do irmão, né? Do nosso próximo. Né? A gente, essa pessoa não devia, isso não devia nem existir, essa pessoa não devia nem viver. Minha gente, nasceu, reencarnou com o aval do Cristo. Quem somos nós para dizer, julgar quem deve, quem não deve? Fazer o quê? Se Deus, que é o Criador, ele não subjuga a nossa vontade e a dele, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a gente não quer respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, essa frase encerra esse conhecimento de que ele está no céu, ele é superior, e a gente, quando a gente diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Santo, naquela época, santo, a interpretação da palavra santo é aquele que é apartado da criação. Então, Deus é santo. Por que Deus é santo? Porque ele é um espírito apartado, ele é o grande espírito, né? Um espírito que é santo, ele é apartado da criação, ou seja, ele não depende da criação para existir. Ele existe, ele existia antes, ele continua existindo, e a gente não consegue conceber isso, né? Então, ele diz a Moisés, lá no início acho que em Levítico, no capítulo 19, ele diz, eu sou santo, eu sou aquele que é, né? Eu sou santo. E você será santo, e tu serás santo. Ele não dá condição a gente. A gente vai chegar lá, a gente não tem para onde correr. Né? Tá aí a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pede as contas ao pai, se aparta do pai, quando se vê, está comendo pior do que os porcos na casa do pai. Aí faz o caminho de volta, porque não tem outra saída. Meu Deus, até o empregado
come melhor do que eu na casa do meu pai. E aí, ó, faz o caminho de volta. Será que se eu pedir desculpa a meu pai, ele me aceita de volta, né? E aí as parábolas todas, né? A dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a ovelha desgarrada, né? É aquele caminho que a gente tenta fazer para escapulir, mas a gente não tem para onde ir. Por quê? Porque ele é soberano, né? Venha a nós o vosso reino. Quando Jesus fala isso, venha a nós o vosso reino, ele não diz assim, me leva para o teu reino. Ele diz assim, olha, traz o teu reino para cá. Quem vai trazer esse reino para a terra? Somos nós, com a nossa reforma íntima. O reino de Deus não é uma coisa para o futuro, não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para mais tarde. É uma coisa para a gente trazer para dentro de nós. Através do quê? Onde está escrito? Como é que a gente vai trazer esse reino? Onde estão as leis desse reino? Ele diz aqui, ó, o Senhor destes aos homens leis plenas de sabedoria, que fariam a felicidade deles se as observassem. Com essas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como fazem. Que leis são essas que o Livro dos Espíritos está falando? São as leis morais. Por que a gente vive em conflito? Por que a gente vive infeliz? Por que a gente vive se debatendo? Porque a gente não quer se submeter a elas. Só que elas estão gravadas na nossa consciência, a gente não tem como correr delas, né? Então, ele diz claramente, todas as nossas crises existenciais, se a gente for pensar direitinho, se a gente for olhar para trás, se a gente pudesse conhecer nossas reencarnações, nossos processos reencarnatórios, a gente ia ver que foi porque nós atentamos contra alguma das leis divinas, das leis morais. Né? Então, assim, a felicidade é a árvore frondosa, que a pomos onde queremos, mas nunca a pomos onde estamos. A gente sempre acha que é alguma coisa que vai fazer a gente feliz, que é sempre mais além, sempre mais adiante, né? Mas cabe nós trazer esse reino. Esse reino ele tem que estar no meu coração, a partir do meu coração se expandir, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É aquilo que a gente falou sobre a submissão, né? Aí ele diz assim, se a submissão é o dever do filho em relação ao pai, do inferior em relação ao superior, quanto maior não será a necessidade de submissão do criador da criatura em relação ao seu criador. Então, qual foi a grande característica do Cristo? A principal característica do Cristo, quando ele esteve encarnado entre nós, foi a obediência, né? Obedecer os desígnios do Pai. Ele fez tudo que o Pai quis. Aos 13 anos, quando ele foi para o bar mitzvah dele, ele deu uma aula na sinagoga, né? Que Maria perdeu ele. Quando ele chegou lá, o Boa Nova nos conta, o livro Boa Nova de Humberto de Campos, né? Nos conta que os rabinos chegaram para Maria e disseram, olha, seu filho, em outras palavras, né? Mas seu filho é excepcional. A gente pode ter uma bolsa para ele aqui. E Maria tem essa conversa com Jesus, e Jesus disse, não, mãe, eu sei, está no Boa Nova, tá, gente? Pode ir lá ver no capítulo. Mãe, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, no momento, eu vou aprender o ofício de meu pai, que é ser carpinteiro. E ele não vai. Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer e ele obedeceu fielmente. Ele obedeceu tão fielmente que as igrejas primitivas, as igrejas mais do início do cristianismo, confundiram Jesus com Deus, né? E acharam que era a mesma pessoa, porque ele representou tão bem a personificação de Deus, daquilo que a gente dava conta de entender, que ele foi confundido com o próprio Criador, né? Por causa da obediência. E isso se reverbera no final, na última prece dele, que diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha.
né? O tempo todo é a questão da obediência, né? Quando Pedro puxa a espada para defender, ele diz: Pedro, embainha tua espada. Você acha que se eu quisesse, não tinha aqui uma legião de anjos para me defender? Ele anunciou que ele ia ser crucificado por 3 vezes. Ele sabia o que ia acontecer. Ele obedeceu, né? E é para isso que a gente vai adquirir nosso livre-arbítrio cada vez mais. Porque quando chegar a hora, a gente vai abrir mão do nosso livre-arbítrio para obedecer ao Criador, por nossa vontade. Porque é melhor ser criatura na casa de meu pai do que viver comendo farelo por aí. Mas a gente precisa passar por um processo de idas e vindas para poder chegar a essa conclusão. Não no nosso raciocínio, porque ela já está no nosso raciocínio, mas que vibre em todo o nosso ser, né? A nossa submissão ao Pai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Outro sinal de submissão, de confiança em Deus, de que Ele vai nos sustentar, mas não só isso, de que Ele vai nos fortalecer tanto o corpo quanto o espírito, porque, minha gente, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém estava nem reencarnado. A gente não tinha nem força para habitar esse corpinho que a gente habita no momento. Porque se a gente não passasse pelo véu do esquecimento, a questão da culpa, a questão de tudo que a gente tem, de tudo que a gente sente, de tudo que... Se todo mundo parar para pensar um pouquinho nas coisas que sabe, que sente e que não aprendeu nessa vida, a gente vai perceber quem é, né? A gente, se fizer uma análise fiel, a gente vai ver defeitos e qualidades que temos que a gente não aprendeu nessa vida, que a gente não foi ensinado nessa vida, que a gente não tem, a gente, meu Deus, não sei de onde eu tiro isso, né? E aí, por misericórdia, a gente passa pelo véu do esquecimento, a gente ganha uma outra chance, a gente vai, e Deus investe na gente, e é por misericórdia e por amor, né? E André Luiz diz, eu não vou me lembrar agora, eu acho que é no Ação e Reação, que ele diz assim, não, é no Libertação, Fafinha citou, o Libertação, quando Gregório vem atrás do grupo, né? Que aí eles se sentam, e eu esqueci o nome do mentor espiritual, mas ele diz assim, e agora? Eu disse, não, agora a gente senta e reza, e faz uma prece, porque agora precisa ser uma pessoa que ame mais, né? Agora é amor. Agora a gente precisa de uma pessoa que ame mais. Aí se materializa a mãe dele, né? E ele diz a André, ele diz assim, André, as rédeas do destino estão nas mãos de quem muito ama. Então, os espíritos superiores, a superioridade desses espíritos é medida pelo amor que eles sentem pela humanidade inteira como um todo. Não pelo quanto eles viveram, pela sabedoria que eles tiveram, quantos títulos eles tiveram na Terra, né? Tem gente que é colecionador de título, né? Currículo Lattes. É Gúbio, Fafinha, obrigada. E aí Gúbio senta e diz assim, agora a gente entra em prece, porque agora o bicho vai pegar, em outras palavras, e agora precisa amar muito, um amor que eu não tenho. E André Luiz se surpreende, né? Diz, como assim? Né? E é isso. Então, é esse amor que nos alimenta, é esse pão de cada dia que nos dá hoje, né? E aí Jesus, aí os espíritos dizem, né? Disseste, tu tirarás o alimento da terra, tu tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto, né? Isso foi dito a Adão quando ele foi expulso do paraíso, né? Você vai tirar, eu vou lhe dar o pão, mas eu não vou lhe dar o pão pronto, não. Eu vou lhe dar os meios de fazer o pão. Você vai ter tudo o que você precisa, mas existe a lei do trabalho, né? E essa é uma característica do Criador, né? Quando a gente se deparar com alguma coisa já prontinha, e foi isso uma das tentações de Cristo no deserto, né? Que o Cristo estava com fome e uma das tentações, foram 3 tentações, uma delas foi essa,
Pede a teu pai pão, transforma aquela pedra em pão e come, né? E aí Haroldo tem uma palestra muito bonita sobre as tentações do Cristo, que ele diz assim, olha, o primeiro indício de que não é coisa de Deus é aquilo que já vem pronto e muito fácil. Não que Deus goste de dificuldade, mas a gente precisa ter o suor do nosso trabalho, porque existe a lei do trabalho. Deus dá tudo o que a gente precisa, mas ele nos fornece os meios de conquistar. Ele não dá pronto. Então, cuidado com o que pede. Quem pedir paciência vai ganhar de presente um professor de paciência que não vai sair da sua vida, você não vai poder matá-lo, você não vai poder sair de junto dele. Para onde você for, ele vai atrás. Então, cuidado com o que se pede, para não ganhar o professor. Esteja certo de que, se você pedir, esteja preparado para ter as lições, as aulas, certo? Porque ele dá o pão nosso de cada dia que a gente precisa. Então, se a gente achar que a gente já tem condição de aprender alguma coisa, esteja preparado para as aulas, né? Ele diz assim, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? A cada um das nossas infrações, cada uma das nossas infrações às leis, às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós e uma dívida contraída, que terá que ser quitada mais cedo ou mais tarde. Fafinha também citou isso na palestra dela, né? Que ela falou que tem gente que dá tudo errado para a pessoa, né? E aí a gente fica olhando, meu Deus, dá tudo errado para aquela pessoa e dá tudo certo para aquela outra, né? E a gente tem que lembrar que tem gente que está plantando, né? E tem gente que está colhendo. Então, a gente também tem que se lembrar disso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação. Chico dizia que tentação era um cachorro bem bravo, bem grande, que corria atrás da gente, e a gente corria, mas com a vontade de ser pego, né? Ele dizia assim, tentação é quando a gente corre do cachorro, mas dá uma vontade da gente ser pego pelo cachorro, né? Isso era de Chico, né? E tentação é isso, é aquilo que pode derrubar a gente. Às vezes a gente perde uma encarnação por causa de uma tentação, né? A palavra é muito interessante, porque a palavra no grego é escandalon. Escandalon significa pedra de tropeço, aquilo onde você pode tropeçar, né? E aí tem aquela bendita frase assim, os escândalos virão, mas ai de quem, através de quem vinham os escândalos, né? Escandalon é justamente essas tentações que estão espalhadas pelo mundo material e que a gente está o tempo todo se esquivando delas ou caindo nelas, né? São as nossas pedras de tropeço. Que pedras de tropeço existem na sua vida atualmente que, se aparecesse na sua frente assim mesmo, como um cachorro grande, você não ia conseguir correr? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? E aí ele pede, mas nos livra do mal, Senhor. Me ajuda a não cair nessas pedras de tropeço, né? Não me deixa cair em tentação, me livra do mal, porque a gente ainda, nós somos espíritos imperfeitos, né? Encarnados nesse planeta para expiarmos nossas faltas e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós próprios, né? E aí eu só tenho mais 1 minuto e que assim seja, porque é a última frase da oração. Corri, mas eu acho que deu para fechar, né? E aí fica a proposta de que a gente possa, cada vez que a gente proferir o Pai Nosso, pensar bem direitinho no que a gente está dizendo e tirar um novo significado para o nosso espírito, cada vez mais elevado. Que todos fiquem com Deus. Acho que a Kátia... Liga teu microfone. Liguei. Eu estava falando e não sabia que estava mudo. Olha, nós agradecemos demais, foi muito bom mesmo, Ju. Realmente aproveitou esse tempo de uma maneira. Eu, quando crescer, ainda vou ser assim, como vocês duas, né? Que usam o tempo bem
de maneira precisa, assim, sabe? Começo, meio, fim, aquele desfecho e tal. Algum dia. O que importa é que realmente vocês nos fizeram parar para pensar, e de agora em diante nós vamos pensar nessa questão do Pai Nosso também, Ju, com certeza. Que nós possamos, nesse espírito, né, de sentirmos realmente as palavras e renovarmos essa nossa interpretação para que não virem meros jargões, que nós possamos, mais que aumentar essas energias no sentido positivo, para nós, para todos, enfim. E é assim, dessa forma, que nós agradecemos pela noite, mais uma vez a vocês duas, a todos os presentes, e pedimos, Senhor Jesus, amado e divino Mestre, te agradecemos por mais essa reunião, que nós podemos participar, compartilhar. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos mais uma vez que esses fluidos sigam aos irmãos encarnados e desencarnados, que necessitem de um alento, de um abraço, que necessitem, mais que nunca, saber que não estão sós, que eles possam sentir a tua presença em seus corações, em suas vidas, que nós todos sejamos abençoados em nossos lares. Principalmente, Senhor, nós te pedimos por todos os trabalhadores, frequentadores e pessoas que estão em tratamento na nossa casa de oração e trabalho. Que assim seja. Então, gente, muita luz para todos, uma boa noite. Boa noite. Né? E que nós possamos nos encontrar mais vezes sempre. Boa noite, muita paz para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gratidão. Já apareceu, boa noite.